Mais um, gravando. Frente B, volume 2, revisão, primeira série, AV2, segundo trimestre. Então, sobre o modelo rural, dá para poder enxergar aqui a letrinha dela? Sim. Então, sobre o modelo rural, nós aprendemos sobre o modelo intensivo e o modelo extensivo. O modelo intensivo, tá? Já lembra até, tipo, intenso, intensivo, intenso. Então, o modelo intensivo nós temos poucas pessoas, mais máquinas. O modelo intensivo nós temos grandes latifúndios, então a produção ela é gigantesca, latifúndios são áreas grandes. Nós temos a produção voltada para monocultura, ou seja, só um tipo de produção. Nós temos aí, tipo, do modelo intensivo também uma boa parte sendo utilizado até para exportação. Então o modelo intensivo ele abastece tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Modelo extensivo nós temos mais pessoas. Nós temos uma policultura, ou seja, vários tipos de produções dentro de uma mesma porção de terra. A porção das terras elas são menores, exemplo de minifúndios ou terras médias. E a produção, por mais que represente 70% do mercado nacional, do modelo extensivo, a produção ela é menos lucrativa. Porque, imagina, a Vitória vendendo 1 quilo de ouro e eu vendendo 1 tonelada de isopor. Então, mesmo vendendo em maior proporção, ela vai ganhar mais dinheiro. Isso que acontece entre o modelo intensivo e extensivo. Por mais que o modelo extensivo ele represente 70%, ele é menos lucrativo. O modelo extensivo ele é para poder abastecer o mercado interno, ok? Concentração fundiária. Se eu pular algum tópico, me avisa, pelo amor de Deus. Concentração fundiária. Então, a concentração fundiária é como que as terras do Brasil elas estão distribuídas. Sempre foi distribuída de forma irregular. Então, a princípio, a terra era dos portugueses. Lembra das capitanias hereditárias, os donatários. Depois, quando o Brasil se tornou independente, essas terras foram devolvidas para o governo e quem conseguia comprar somente as elites locais. Então nós temos uma concentração fundiária no Brasil, onde que poucas pessoas possuem muitas terras e nem sempre eles conseguem utilizar em toda a proporção de terra. Vamos supor, o Kaique ele é uma pessoa da elite, é um latifundiário, aí ele consegue produzir em apenas 70% da porção de terra dele. 30% já tipo faz muitos anos que tipo tá lá parado, improdutivo. De acordo com a lei da função social, descrita na Constituição Federal do Brasil, essa terra que não está sendo produtiva, ela precisa ser devolvida para o governo. Então, o que poderia ser feito? Essas terras improdutivas serem distribuídas para aquelas pessoas que têm pouca terra ou têm terra nenhuma. No Brasil, quem busca essa redistribuição, que é chamado de reforma agrária, é o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que buscam essa reforma agrária. Reforma agrária seria uma redistribuição das terras, mas lembrando, são as terras improdutivas. E lembrando que sempre tem um lado positivo e negativo de todo qualquer lado. Exemplo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tem aqueles que invadem, não esperam o governo, tem aqueles que esperam o governo, enfim. Isso daí é só para poder, lembrar, mas não precisa gravar essa última parte para prova não, tá? Expansão da fronteira agrícola. Então, nós aprendemos que a expansão da fronteira agrícola aconteceu o seguinte, do Nordeste, produção de cana-de-açúcar, passou para o Sudeste, depois passou para o Sul, e nós temos depois, nos últimos anos, os últimos 10 anos, o Centro-Oeste sendo o foco da produção agrícola, principalmente de gado, pecuarista, agora eu falei agrícola, né? Principalmente da soja e também a criação do gado. Então, o gado e a soja fazem com que o Centro-Oeste seja o foco aí econômico no que se refere ao meio rural. Tranquilo até aqui? Então, a expansão da fronteira agrícola é como que a economia agrícola está se expandindo. Nordeste, Sudeste, Sul, 10 anos atrás, Centro-Oeste, e atualmente nós temos uma nova região crescendo, que é a região da Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, esses estados eles estão, aos poucos, nos últimos anos, crescendo economicamente no que se refere à produção agropecuária. Alguma dúvida? Não sei se da expansão da fronteira agrícola vai cair o arco do desmatamento. Então, o desmatamento da Amazônia não acontece aqui, lá, depois lá no outro canto. Não, ele acontece do Centro-Oeste com direção a Matopiba. Então, do Centro-Oeste com direção à Amazônia. Então, esse desmatamento, essa região onde está acontecendo o desmatamento é chamada de arco do desmatamento.
Tranquilo? Sim? Precisa desenhar aqui ou não? Tá fácil? Revolução Verde. Revolução Verde é um período histórico onde que as máquinas e as tecnologias elas chegaram no meio rural. Aconteceu lá por volta de 1960, 1970, onde que a produção agrícola ela deu um upgrade. Então, antes da Revolução Verde, a nossa produção rural ela era baixa. Então, agora, com essas tecnologias chegando no meio rural, agrotóxicos, hidroponia, inseminação artificial, irrigação computadorizada, sementes transgênicas, tudo isso fez com que a produção rural aumentasse. Então, este período de tecnologia e industrialização do meio rural é chamado de Revolução Verde. Próximo. Alguma dúvida? Não? Então, energia, matriz energética do Brasil. Então, a nossa matriz energética, comparados do mundo, nós somos muito mais sustentáveis. Mostrei até um gráfico para vocês. Quanto o mundo ele tem de energia renovável 15%, o Brasil tem cerca de 40%. E da nossa matriz energética, de todas as fontes de energia, nós temos duas principais, que são as hidrelétricas e a biomassa. A biomassa, no caso, é o etanol. Biovida, massa, a massa vegetal. Então, o etanol da extração da cana-de-açúcar para poder movimentar os carros. Essas são as nossas matrizes energéticas. Modelo sustentável. O Brasil, então, conforme eu já tinha citado aqui agora há pouquinho, ele é um exemplo de país sustentável. Porque nossa matriz energética é muito maior do que comparado do mundo. Porém, dá para poder ser melhor. O Brasil ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Nós estamos sobre uma faixa tropical. Então, essa produção de energia poderia ser voltada para a energia solar. Então, essa radiação solar que emana sobre o Brasil, estando numa latitude tropical, poderíamos ter mais produção de energia solar que é limpa, se tivéssemos mais investimentos. Poderíamos pegar a costa litorânea do Brasil, que é gigantesca, para poder fazer produção de energia eólica sobre as áreas de planície, ou maré motriz, que é a força das ondas para poder fazer a produção de energia. Poderíamos pegar mais áreas para poder fazer mais plantio de cana-de-açúcar, para poder ter mais ainda etanol sobre o Brasil. Então o Brasil já é um modelo sustentável, só que não tem nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Prosseguindo. Hidrelétricas, pontos negativos. Por mais que hidrelétrica, a água é renovável, a água é limpa, tal, a hidrelétrica tem uma porrada de pontos negativos. E isso justifica, por exemplo, os Estados Unidos ter uma energia nuclear e não uma energia através da água. Pontos negativos das hidrelétricas. Quando você constrói uma barragem, a parte A do lado direito, vamos supor assim, ela vai ter a sua vazão diminuída, então o nível de água diminui. E do lado B, nós teremos uma elevação do nível das águas. Então já começa uma distribuição de água irregular. Outro ponto negativo, você acaba cobrindo toda a cobertura vegetal. Então, cobrindo a vegetação libera gás metano. Gás metano ele é tão poluidor e tão causador do aquecimento global quanto o gás carbônico. Então, no caso, a construção de hidrelétricas ela gera aquecimento global. Outros animais eles perdem seu habitat natural. Outro ponto negativo. Outro ponto negativo, os ribeirinhos, os nativos, indígenas que moram às margens dos rios, em casa de palafita. Então, eles acabam também perdendo as suas casas por conta da construção das hidrelétricas do nível da água que se eleva. Outro ponto negativo das hidrelétricas, seu alto custo. Então, nenhuma ação privada se interessa na construção de uma hidrelétrica porque é extremamente cara. Então, por isso que, no Brasil, a nossa energia proveniente da água, ela parte do governo, porque nenhuma ação privada se interessa com esses gastos financeiros, que é pouco lucrativo. Alguma dúvida? Sistema pró-álcool. No final do século passado, lá no Oriente Médio, o preço do petróleo ele subiu 300%. Então, hoje a gasolina está em torno de R$5, imagina a gasolina custando R$15. Então, o mundo teve que se renovar na sua matriz energética. O Brasil, então, ele acabou desenvolvendo o programa pró-álcool através da cana-de-açúcar, a extração do etanol para poder movimentar os seus carros. Assim, ficando não tão dependente do petróleo e, consecutivamente, da gasolina. Dúvidas? Indústria. Então, nós aprendemos aí sobre indústria,
sobre o Modelo Nacional Desenvolvimentista. O que foi o Modelo Nacional Desenvolvimentista? Depois da época cafeeira, que nós aprendemos aí, economia cafeeira, tal, que começou a trazer lucro para o Brasil exportava café para o mundo todo, mas a partir da crise de 1929, pararam de comprar o nosso café, Estados Unidos e Europa. Sendo assim, o Brasil precisava renovar no seu modelo econômico, surgindo assim as nossas indústrias. A princípio, as nossas indústrias elas somente eram para substituir aquilo que era importado, porque estávamos também no contexto de guerras mundiais e, no caso dos europeus, pararam de fornecer produtos industriais para o Brasil. Então, o nosso modelo foi de substituição das importações. Não vendiam, então nós temos que produzir por nós mesmos. Ok, até aqui? Então, daí surge o Modelo Nacional Desenvolvimentista, quando o governo ele assume esse papel industrial. Então, o governo começa a criar toda uma infraestrutura para poder beneficiar as atividades industriais. Então, o governo ele cria principalmente indústrias de extração de recursos naturais. A exemplo, a Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. Lembra lá? Brumadinho, Mariana, responsável, Vale do Rio Doce. Temos também a Petrobras, sendo criada para poder fazer a extração, para poder movimentar aí os carros. Então, é criada toda uma infraestrutura e essa infraestrutura quem criou foi o governo. Essa ação que o governo toma por parte da economia é chamado de Modelo Nacional Desenvolvimentista. O dinheiro do café não foi o suficiente, então tivemos que pegar também dinheiro emprestado com bancos mundiais. Então o Brasil ele acumulou uma dívida gigantesca. A princípio, as nossas indústrias elas começaram a dar certo, tá? Começamos a dar certo nas atividades industriais. Porém, a partir da metade do século, o Brasil ele se abriu para as transnacionais. Então, as empresas de fora, Ford, GM, Volkswagen, elas superaram em qualidade as empresas nacionais. A exemplo da Gurgel, que é uma fábrica de carros. Então, todo mundo preferia comprar carros internacionais. Sendo assim, o Modelo Nacional Desenvolvimentista praticamente foi todo para o ralo, porque as empresas de fora superaram economicamente as empresas de dentro. Alguma dúvida? Não? Maria? Não? Não? Pessoal do nono, já expliquei para eles no ano anterior isso daí, né? Então nós vamos do milagre econômico, que é até onde que as indústrias deram certo, a década perdida, quando as empresas de fora, elas acabaram substituindo as empresas de dentro. Então muitas empresas do Brasil foram leiloadas, e leilão sabe que tipo, é um preço tipo, não equivalente àquilo que realmente é de fato justo para a empresa. Outras acabaram sendo fundidas e outras realmente foram à falência. E no caso do Brasil, até hoje nós temos dívidas deste dinheiro que foi pegado emprestado para poder começar esse modelo desenvolvimentista no século passado. Por último, a nossa Revolução Industrial, que eu falei para me avisar se eu pulasse um tópico, ainda bem que eu vi que tem mais um ali. A nossa Revolução Industrial foi a terceira, tá? Terceira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial é só a Inglaterra. Segunda Revolução Industrial, as demais potências, Estados Unidos, Japão, França. E a terceira Revolução Industrial ela alcança os emergentes e alguns subdesenvolvidos. Então nós fazemos parte da terceira Revolução Industrial. E atualmente nós vivemos na quarta, onde que o mundo todo vive essa quarta. O mundo todo não, né? Mas vocês entenderam. Alguma dúvida? Tá, a revisão, o governo, não sei quando, vou colocar no Classroom.